Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo. Eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta. Peço a Deus que Ele me dê a direção, a inspiração para que nós possamos compartilhar a palavra dEle com sabedoria, com instrução, a fim de que as pessoas possam, de alguma forma, serem compungidas, quebrantadas, para que elas possam tomar a sua decisão com o reino dos céus. Porque esse é o propósito do nosso trabalho aqui. Então, já estou aqui com a minha Bíblia, né? Está aqui minha Bíblia nova, que eu ganhei de presente de uma irmã, está aqui. E eu gostaria de ler o livro de 1 Pedro, capítulo 4. Livro de 1 Pedro, capítulo 4. Diz assim: Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos vós também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, para que ele não mais viva o resto de seu tempo na carne, para a concupiscência dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar, quando andávamos em lascívia, concupiscência, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. E acham estranhos que não correis com eles, no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque por esta causa o Evangelho foi pregado, também aos mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Mas o fim de todas as coisas está próximo, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor, como cada um recebeu o dom que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que, quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós, pois ele é blasfemado sobre vós por eles. Ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como um malfeitor, ou como intrometido em assuntos de outrem, de outros homens. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto, porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Prezados irmãos, eu queria, nessa leitura que nós aqui fizemos, lemos aí 18 versículos, mas eu queria chamar a atenção para esses 2 versículos que eu vou aqui ler. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus.
E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Meus irmãos, nós temos vivido os dias que nós temos vivido, a verdade é que desde o fundamento, desde a instituição da igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, tanto que nós pegamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos lendo, né, a desenvoltura do ministério dos discípulos, né, depois veio o Paulo, veio lá Barnabé, veio tantos outros, né, que saíram a pregar o Evangelho no meio de estrangeiros. Fez o Evangelho chegar a outros povos, fora ali dos judeus. Então, quando nós olhamos para a história, eu já disse aqui, eu não sou um estudioso de teologia, eu não tenho o dom da oratória, eu não aprofundei as mensagens que eu trago aqui, os conhecimentos que eu trago, é por experiência de leituras que eu já tive desde a minha infância, até porque eu nasci no Evangelho, depois me desviei na adolescência, na juventude eu retornei, e a experiência que nós temos de ministério, porque eu estive 23 anos no ministério e eu me preocupava em pregar o Evangelho. Eu me preocupava em sentar na minha casa e fazer lá o meu exame. Eu examinava as Escrituras para me poder saber o que levar o povo, para levar as pessoas ao reino dos céus. Porque esse é o trabalho do pregador. Esse é o trabalho daqueles que se propõem a pregar o Evangelho. É levar as pessoas ao reino dos céus. É fazer com que as pessoas aceitem o plano, a proposta de Deus por meio do seu Filho Jesus. Porque Jesus, ele veio ao mundo como homem e sofreu na carne, para que pudesse cessar de sobre nós, ao aceitarmos, ao crer nesse sacrifício, o pecado. Então, quando nós olhamos a trajetória da igreja, nós vemos que nessa trajetória aconteceu muitos desvios. E é natural que aconteça, porque não existe instituição perfeita. Não existe um ser humano perfeito. Todos nós somos pecadores, todos nós somos carentes de pecar. Mas a Bíblia diz aqui, a palavra de Deus diz, que aos dispenseiros, aqueles que pregam o Evangelho de Cristo, devem ser irrepreensíveis. E o que mais nós temos visto no decorrer dos nossos dias atuais são escândalos que procedem do púlpito de igreja. São escândalos, pessoal, que procedem daqueles que eram para ser irrepreensíveis, daqueles que eram para ser exemplos, mas eles têm sido a locomotiva-chefe de escândalos. Eles têm sido a locomotiva-chefe. Porque muitos daqueles que estão aí em cima de púlpito, que estão abrindo as suas placas de igrejas, eles estão ali não com interesse de servir Jesus, não com interesse pessoal prioritário de fazer com que esse evangelho aqui ele chegue às pessoas no sentido de, como diz a Bíblia aqui, sede hospitaleiros uns para com os outros. Como cada um recebeu um dom que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. O que o mordomo faz? O mordomo não serve? O mordomo não está ali para servir lá o Senhor?
Então, aqueles que se propõem a pregar o Evangelho, aqueles que se propõem a levar essa palavra, esse Evangelho da graça, o que eles têm que fazer? Eles têm que ser o mordomo. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, né? Enquanto nós estávamos vivendo no mundo, porque aquelas pessoas que vivem no mundo que não fazem a vontade de Deus, esses são tidos como gentios, espiritualmente falando, que são estranhos a Deus, não vivem essa palavra. Eles estão lá vivendo a vida deles de pecado e achando que estão tirando onda, achando que estão fazendo o bem. Vivem os seus pecados capitais, matam com normalidade, roubam com normalidade, entendeu? Comete as suas prevaricações, as suas torpezas, como diz aqui, ó, andava em lascívia, concupiscência, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. Então, esse mundo aí, fazer isso para eles, tornou-se normal, tornou-se natural. Tem pessoa que ela mata a outra, isso é normal, é natural. Tem pessoa que ela pega o que é dos outros, para ela é normal. Mente, enganam. Pessoal, isso virou uma profissão. Mentir, enganar, dar calote nas pessoas, dar golpe, ser corrupto, isso virou uma profissão, sabe? Top, VIP. Por quê? Porque são obras da carne. São as melhores profissões que o professor desse mundo, que o Deus, o príncipe deste século, tem levado as pessoas a se formarem, a se doutorarem nessas profissões. Eu estou falando do diabo. Ele abriu essa universidade para poder formar esse tipo de pessoas. Pessoal, não precisa de vestibular. A média lá para você passar é 0, não existe média. Você entra lá, você se forma e você passa direto. Porque quanto mais formandos nesse caráter de destruição que nós temos visto nesse mundo, para Satanás, que é o reitor dessa faculdade, melhor. Então, quando nós abrimos essa palavra maravilhosa aqui e nós lemos, se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? Né? Como ele disse ali, o julgamento começa pela casa de Deus. Como tem sido julgada a casa de Deus? Como tem sido julgado, pessoal, muitas placas de igreja? Como tem sido julgado? Como pode-se olhar para elas e julgar elas? É uma igreja exemplo? É uma igreja que está pautada no Evangelho de Cristo? É uma igreja que, quando entra-se nela, se vê lá no púlpito uma pessoa que está lá pregando com integridade, abrindo a Bíblia e passando a instrução da doutrina de Deus? Ou é um ator, ou é um animador de auditório que está lá? Levanta a mão, baixa a mão, pisa, bota a mão aqui, bota a mão lá, estende a mão para cá, estende a mão para lá. Agora pega a garrafa, sacode a garrafa. Cadê? Quem trouxe aquele pedido? Põe o pedido aqui. Quem aqui? Você vai pegar aqui esse pacote. Quem aqui vai trazer tanto dinheiro? Quem vai fazer isso? Agora você vai pegar isso, agora você vai para lá. Nós temos aqui nosso candidato. E espragueja todo mundo. Muitos têm usado o púlpito, pessoal, ao invés de patrocinar o amor, tem patrocinado o ódio, a vingança, sabe? Usa aquele púlpito para patrocinar a ganância, a arrogância, para patrocinar a avareza. Entende, pessoal? E quando nós falamos aqui dos fariseus, que são fariseus hipócritas, eu não estou falando demais. Eu não estou aqui, pessoal, aumentando nada, porque são fariseus hipócritas. São fariseus hipócritas. Eles pregam uma coisa, mas não vivem. Eles pregam uma coisa, mas não vivem. E aonde vai parar esses ímpios e pecadores? Se essa igreja
quando se julga ela, não encontra nessa igreja uma igreja íntegra, uma igreja que prega realmente o evangelho que salva, o evangelho que tem a missão, que tem o propósito de anunciar às pessoas que vai acontecer o arrebatamento da igreja, que vai acontecer o arrebatamento da igreja. E que se essa pessoa, ela não se entregar para Jesus, ela não se arrepender dos pecados, o homem que é marido de 2 mulheres, 3 mulheres, um homem que ora sai com uma aqui, sai com outra ali, a mulher que vive aí, é como dá o nome, é meu ficante, é meu crush, eu não namoro, eu fico, entendeu? Eu não namoro, eu fico. E fica com uma aqui ou com uma ali e vai ficando ali nas suas prevaricações. Vive as suas vidas de bebedice. Eu estou falando aqui, pessoal, de pessoas que frequentam a igreja. Eu não estou falando de pessoas fora da igreja, porque o que se espera das pessoas fora da igreja que não tem Jesus? Essas atitudes, é normais para elas, como eu já disse. Mas isso que eu estou falando é de pessoas que frequentam a igreja. E se eu for trazer aqui uma porção de experiência, uma porção de história que eu já vivi quando eu estava no ministério, do que eu já vi, você fica escandalizado. Mas eu não preciso, porque os seus olhos estão vendo. Os seus olhos estão vendo aí os jornais dizendo, as páginas de internet dizendo, falando de coisas escandalosas, que quem carrega título de pastor, de cantor gospel, de cantor evangélico, o que está acontecendo no meio. Existe um site chamado Fuxico Gospel, que o que tem de fuxico gospel nesse site, falando do meio evangélico, é muito, pessoal. Vira e mexe e sai uma notícia. Sabe por causa de quê? Porque as pessoas estão dentro da igreja com o mundo dentro delas. Elas vão lá na igreja e, aleluia, faz aquele protocolo para os outros ver, bota aquela roupa, né? Planta aquela imagem de santo. Mas quando elas saem ali, pessoal, fora da igreja, pessoal, isso se lá dentro da igreja já não tiver no zap ali já marcando um encontro, entendeu? Marcando um encontro para rodinha de amigos, entendeu? Eles não mudam, as pessoas servem, estão lá dentro da igreja servindo totalmente, pessoal, incrédulas. Por isso que lá em Coríntios, Paulo chama a atenção da Santa Ceia. Ele chama a atenção lá da Santa Ceia, porque as pessoas vão para a igreja, elas não querem compromisso nenhum com o Senhor e querem pegar o pão e o cálice e participar daquilo ali como se não fosse nada. Então ele te diz, por isso que há muitos mortos entre vocês e não poucos que dormem, porque aquilo ali é para aqueles que decidiram e definiram assumir o corpo de Cristo. Tá certo, meus irmãos? Cara, meu irmão e minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer. E vai pegar muita gente de surpresa. Esse arrebatamento que vai acontecer em breve, que vai ligar a chave para a manifestação do anticristo. Quando acontecer o arrebatamento, o anticristo vai se manifestar. Está sendo preparado o caminho para ele. Assim como João Batista preparou o caminho de Cristo, houve profetas que prepararam o caminho de Cristo, existe uma porção de falsos mestres por aí nessas placas de igreja, falando mentira, falando engano, preparando o caminho do anticristo. Assim que Jesus, nas nuvens, receber a sua igreja amada, santa, que como ele diz aqui, passaram pelo sofrimento, como diz lá o versículo 13, mas alegrai-vos no fato de seres participantes do sofrimento de Cristo, aqueles que passaram o sofrimento de Cristo, abnegando esse mundo, renunciando esse mundo, blasfemar, ouvindo o seu Senhor sendo blasfemado, as pessoas perseguindo. Um dia essa igreja santa vai se encontrar com ele lá, e dali para frente as pessoas vão conhecer o anticristo. A igreja de Cristo aqui vai ser perseguida como nunca. Ai de quem falar o nome de Jesus. Ai de quem falar o nome de Jesus.
Ai de quem aparecer numa câmera assim como eu estou aparecendo e falar o nome de Jesus, vai ser decapitado, vai ser morto, vai passar pelos piores sofrimentos por querer assumir Jesus. Hoje nós estamos na graça, as pessoas não querem. As pessoas querem barzinho, elas querem cracudinha, né? Elas querem beber o litrão, elas querem o seu uísque, elas querem viver a vida de baderna nesse mundo. Não é verdade? Mas vem tempos sombrios por aí. Vem tempos sombrios por aí. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega enquanto é tempo, meu amigo, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Até o próximo vídeo.